Bom dia, sejam bem-vindos. Então, na aula de hoje, nós já vamos introduzir o conteúdo do módulo 11, que chama-se Eletroquímica. Tá? Eletroquímica. O que é eletroquímica? Tá? É a parte da química que estuda a conversão de energia potencial química em energia elétrica, tá? E estuda a conversão de energia elétrica em energia potencial química, além de outras coisas, tá? Isso que é basicamente o que nós vamos ver. Existe a eletrometalurgia. Então, quais são os assuntos que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver as pilhas, tá? E aí eu tenho aqui uma pilha, tá? Eu vou ver se eu tampo a marca, mas você vai reconhecer pela cor, não adianta eu tampar a marca, tá aqui, ó. Isso é uma pilha, tudo bem? Essa aqui especificamente é uma pilha alcalina, ok? Nós já vamos diferenciar a pilha seca de Leclanché, a pilha alcalina, a pilha de níquel-cádmio, a pilha de hidreto de lítio, enfim. Tem vários tipos de pilha, tem a pilha de hidrogênio. Nós vamos estudar todos esses tipos. E, basicamente, nós temos a eletrólise, tá? A quebra da substância, separação consequente por passagem de corrente elétrica, tá? E aí, dentro da eletrólise, você tem o que a gente ficou conhecido de eletrometalurgia. Então, o que é eletrometalurgia ou um processo dentro da eletrólise? Tudo isso começa com a discussão de algumas cargas elétricas que foram propostas ali durante o século XVIII ainda com Benjamin Franklin, tá? Ele estudou algumas cargas elétricas, ficou curioso, alguns desenhos dele empinar pipa durante descargas elétricas, querendo, descobrir as cargas elétricas. Depois de Benjamin Franklin, alguns cientistas vão estudar isso, a saber, dois compatriotas italianos. Luigi Galvani, já contei essa historinha aqui, na verdade contei essa historinha aqui no canal, mas para outras séries, então agora chegou o momento de vocês estudarem o porquê disso. Então, Luigi Galvani, médico italiano, que ele fazia, ele pegava uma rampa. Pessoal, eu sei que não devemos submeter os animais a maus tratos, tá? Eu não sou defensor hora nenhuma, mas a ciência, a academia, a tecnologia, o capital para desenvolver, sim, explorou outras formas de vida, inclusive explora o ser humano, tá? Então, acho que para você ver a mais-valia é eu explorar a energia, a capacidade de trabalho do outro. E, à medida dessa exploração, isso me gera um lucro, é por isso. Senão, aí vamos ter que mudar o regime, O regime econômico, que não vem ao caso, não é o momento de discutir isso. E não, muitas das empresas que hoje falam assim, compra de mim, eu não testo meus produtos em animais. Pois é, mas se desenvolveu testando em animais, e como o produto dela é o mesmo ao longo de 50 anos, hoje ela não precisa testar mais, a fórmula é a mesma. Ela já sabe tudo que tem para saber daquela fórmula. É uma hipocrisia sem tamanho, é uma palhaçada isso.
eu não estou defendendo o uso de testes com animais. Tá bom? Então, esclarecido. Mas, muitas empresas que dizem não testar produtos na pele de animais ou no ciclo metabólico desse animal, testaram em outrora e desenvolveram isso há 50 anos e não muda a forma. Então, para que testar hoje? Aí hoje fala, não testo, mas testaram. Se desenvolver um novo produto, vai testar de novo. Infelizmente. Então, a eletroquímica ela foi desenvolvida a partir das ideias. Luigi Galvani era médico, ele queria entender da musculatura do ser vivo. E aí nós estávamos saindo de um período obscuro da ciência, que não podia, né? O corpo humano era sagrado e tal. Então o que ele fazia? Ele estudava a musculatura em rãs, para tentar entender ali as articulações, para tentar entender os tendões, como aquele músculo está preso, qual a importância disso. A rã é um animal de fácil manejo, né? A não ser em épocas de inverno, que aí elas vão se canibalizar, mas você não está produzindo. Se faltar a larva, né, da mosca branca, mas você não está produzindo carne de rã. Então, se elas se canibalizarem no período da falta de alimento, você vai continuar tendo uma amostra. Então, foi o que eles faziam. Então, eles cortavam a rã, separavam o corpo, né, tórax e abdômen das perninhas, e ela tem uma perna de responsa, e ele usava dois metais diferentes, ele usava cobre e com uma pinça para segurar a pele, né? Ele quer ter acesso ao músculo. Então, ele segurava a pele aqui e vinha cortando essa pele com um bisturi de ferro. Os dois tendo contato com aquela pele, lembrando que pele, músculo acabam tendo eletrólitos, que são condutores de corrente elétrica, a perninha mexia. E isso levou Luigi Galvani a propor, a teorizar que os músculos tinham energia armazenada. Ele chegou a publicar um livro, né, sobre a energia presente nos músculos. O que foi refutado de maneira bem enérgica pelo compatriota Alessandro Volta, tá? E disse, não, o que tem energia diferente são os metais que você utilizou. E aí, inclusive, ele propõe, se você usar bisturi de ferro e pinça de ferro, os dois do mesmo metal, a perna não mexe. Ou se você usar os dois de cobre, enfim, desde que você use os mesmos metais, ela não tem a contração. Então, não é que não tem energia, é que essa energia vem da diferença dos metais, certo? Diferença dos metais. O que acontece? Se você avaliar lá no sistema, né, das pilhas e tudo mais, o que Alessandro Volta fez? Durante essas experiências, onde Alessandro Volta e Luigi Galvani defendiam enfaticamente as suas ideias, agora eu vou falar o nome para vocês, mas um autor romântico assistiu uma dessas palestras e escreveu o conto de Frankenstein. Porque antigamente a ciência era produzida em laboratórios e depois levadas para conhecimento público através de alguns jornais da época, de alguns jornais muito específicos da época, mas sobretudo de apresentações em anfiteatros que eram geralmente da elite, né? Porque lembre-se que a ciência está associada ao capital. Então, é uma autora, né? Mary Shelley, acho que é pronunciar algo nesse sentido, e agora eu já te passo o ano que ela escreveu isso. Então, quando ela escreveu o romance, isso é fruto de assistir, né, uma dessas palestras, tá? Ela escreveu isso aos 19 anos de idade, em 1818. Agora acredita em mim? Pois é, Luigi Galvani foi no final do século XVIII, início do século XIX, quando ele propõe isso. E Alessandro Volta é 1800. Exatamente o último ano do século XVIII, na transição ali para o século XIX. E Alessandro Volta, então, consegue explicar. Ele faz uma pilha, depois você procure, né, na internet, pilha de Alessandro Volta, você vai ver que ele empilhou discos, né, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, embebidos, né, uma lã, tinha uma lã para separar as placas. Essa lã era de pele, né, pele não, como chama, coisa de carneiro, enfim, pelo de carneiro, né, é uma lã de carneiro. Ela estava embebida numa solução eletrolítica, numa solução condutora, e aí vinha disco de zinco, cobre, poderia ter vários metais, desde que sejam dois diferentes. Quando ele mostrava, isso gerava uma energia, isso gerava uma corrente elétrica. Isso é o que vocês vão estudar em física como sendo um gerador. E ao perguntarem para Alessandro Volta o que ele havia feito, ele disse, olha, eu fiz uma pilha. Sim, uma pilha de discos, zinco, cobre, ele empilhou discos. É por isso que isso recebeu o nome de pilha. E recebe esse nome até os dias de hoje. Se você vai comprar, não era para minha marca.
Se você vai comprar isso aqui, você compra com o nome de pilha. Muito embora isso aqui não tenha uma pilha de disco aqui dentro, mas recebe o mesmo nome. Comercialmente, e só comercialmente, pilha é diferente de bateria. Na química, todo gerador que usa energia potencial química para conduzir, para criar uma corrente elétrica, para criar uma diferença de potencial, nós damos o nome de pilha. Certo? Ou seja, ele apresenta uma diferença de potencial maior do que zero, isso é uma pilha. E aí nós vamos separar os processos em dois: pilhas e eletrólise. E dentro da eletrólise nós vamos ver o nascimento da eletrometalurgia. A partir da eletrometalurgia nós tivemos um avanço na ciência, porque novos metais foram descobertos. O alumínio, que tinha um preço extremamente caro, hoje já é, por ser o terceiro elemento mais abundante da crosta terrestre, ele hoje é encontrado com um preço bem mais em conta. Mas isso só foi possível, e toda essa tecnologia envolvida no alumínio, hoje nós temos uma série de coisas que são produzidas de alumínio, a latinha de refrigerante que você, ou latinhas de maneira geral que vem uma bebida dentro, você tem aviões que são feitos de alumínio, porque você promove uma liga menos densa, relativamente resistente, e que tem aplicações maravilhosíssimas. Mas isso só foi possível graças ao desenvolvimento, num primeiro momento, da eletroquímica e uma área da eletroquímica que é a eletrometalurgia. E, consequentemente, descobriu-se novos elementos, porque estavam combinados na natureza. E agora eu consegui separá-los. E, opa, esse cara é diferente. Descobriu-se, evoluiu-se e muito. Durante o século XIX, a quantidade de elementos químicos. E graças a tudo isso que eu estou discutindo com você agora, é que você tem uma matéria maravilhosíssima que foi introduzida a você no segundo ano, que a gente chama de eletromagnetismo, que é o estudo, né, dos campos elétricos e dos campos magnéticos. E você tem esse estudo graças à eletroquímica, porque conseguimos gerar corrente elétrica, conseguimos estudar melhor isso, e a física fez isso assim com um perfeccionismo sem igual. E aí nós temos Michael Faraday, Nikola Tesla, Thomas Edison, uma série de pessoas que passaram nesse estudo, Maxwell, entre outros. Bom, contada a historinha do nascimento da eletroquímica lá de Alessandro Volta, e devemos a ele hoje você poder me ver, usarmos todas essas tecnologias que nos cercam. Você está aí com o celular neste momento que pode não, se não tiver ligado na tomada, tá? Então não é para usar e ligar na tomada, ele está transformando energia potencial química na sua bateria e transformando isso em energia elétrica. Por isso que o equipamento está funcionando. E nós vamos discutir todos esses conceitos. O objetivo da aula de hoje é introduzir o porquê da necessidade de estudar este conceito. Bom, se eu estou falando de corrente elétrica, se eu estou falando de um fluxo de elétrons, é porque eu estou falando de movimentação de elétrons. Aí vai surgir alguns termos técnicos que são muito importantes e você precisa saber cada um deles. O primeiro termo é o termo da oxidação. Oxidar significa perder elétrons. Lembrando que o símbolo do elétron é o Ezinho minúsculo com o sinal de menos, tá? Se você só põe o E, você está falando da carga elétrica, e aí você pode estar falando de outras partículas, mas o E- é o símbolo do elétron. Então, oxidar é sinônimo de perder elétrons. Uma outra palavra, um termo técnico que a gente vai usar muito, é o termo de redução, que significa ganhar elétrons. Olha que legal. Professor, não podia ser só ganhar e perder elétrons? Filho, pode. Acontece que esses termos são cunhados para que a gente tenha uma especificidade do assunto. E aí eu preciso fazer essa relação com coisas ou palavras da nossa língua mãe, do nosso português. Então, oxidação é um termo específico, que é sinônimo de perder elétrons. Toda substância que perdeu elétrons, ela aumentou o número de oxidação porque ela sofreu oxidação. Toda substância que recebeu elétrons, ela vai diminuir o número de oxidação porque ela sofreu redução. Então, oxidar e reduzir são termos muito importantes que eu
vou dar ênfase neles aqui agora, porque nós vamos usar esses termos ao longo do nosso curso de eletroquímica. E com eles surgirá dois outros nomes, ânodo e cátodo. Cuidado, tem gente que pronuncia anodo e catodo, mas não é anodo e catodo, é ânodo e cátodo. Tem um baita de um acento, né, nasal no ânodo e um acento aberto em cátodo. Então, o que é o ânodo? É o polo da eletroquímica. Eu não disse que é da pilha, tá? Eu não disse que é da pilha nem da eletrólise, porque isso é igual em ânodos. Vai mudar a carga, tá? Vai mudar a carga, porém nesse momento você precisa saber o seguinte: o que é o ânodo? É o polo da eletroquímica em que ocorre a oxidação. E aí surge aquela outra palavrinha, o que é o cátodo. Cátodo. Então, cátodo é o polo da eletroquímica. Então, gente, quando eu falar eletroquímica, eu estou falando da ciência como um todo, tá? Da eletroquímica como um todo. Então, quer seja para pilha, quer seja para eletrólise e depois eletrometalurgia, é a mesma coisa. Tá? Elas vão inverter os polos, positivo e negativo. Depois, no momento oportuno, eu vou explicar isso. Mas agora o que você precisa saber é que isso vale para todas. Que ânodo é onde ocorre a oxidação e o cátodo é o polo da eletroquímica em que ocorre a redução. E aí você pode falar assim: professor, mas como é que eu vou gravar esse tanto de nome, oxidação, redução, ânodo e cátodo? Pois bem, eu tenho uma sugestão para você. Ânodo começa com uma vogal. Oxidação também começa com uma vogal. Isso é muito útil. Isso é um recurso mnemônico muito útil. Não adianta nada você saber que o ânodo sofre oxidação desde que você não saiba o que é oxidação. Resolveu? Nada. Mas é muito útil você saber que ânodo e oxidação são sempre juntos, porque ambos começam com a vogal. Aí você precisa saber o que é oxidação, é perder elétrons. Então o ânodo é aquele polo do processo eletroquímico em que ocorre perda de elétrons. E o cátodo, que começa com uma vogal consoante, rapaz, vogal, e redução também começa com uma consoante. Então a gente usa o seguinte recurso mnemônico: vogal, consoante, consoante. Pode não parecer muita coisa, mas te ajuda muito numa eventual avaliação se você é uma pessoa que tem menos intimidade para com a química, para com as ciências exatas, tá? Ajuda muito. Se você também tem intimidade, continua ajudando. Então, vogal, ânodo, oxidação, consoante, consoante, cátodo, redução. Tudo bem? Agora, nós vamos seguir, tá, com os conhecimentos disso. Vai estar todo esse material no vídeo, então você pode aguardar esse momento para escrever isso lá, tá? Se for o caso. Agora nós queremos avaliar, dentro dessa proposta de vogal, consoante, enfim, outros processos eletroquímicos que ocorrem. E aí, você tem que pensar o seguinte: você já estudou o número de oxidação, você está por dentro, quem sofre oxidação, quais são as regras, você lembra disso? Não, professor, não lembro mais dessas regras. Vocês dois foram no passado e vai rever isso esse ano comigo e o ano que vem vai rever de novo. Então vamos ver as regras para determinação do NOx. NOx é o número de oxidorredução, não é só número de oxidação não, tá? Porque se ele for
no caso, ele pode indicar para nós uma redução. Então, o número de óxido de redução, NOx. Tá? O que é o NOx? Como que a gente determina essas regras para determinar o NOx de uma substância? Primeira regra, talvez a mais simples, tá? Toda substância simples possui NOx igual a zero. O que eu estou dizendo? Algumas substâncias, nós precisamos representá-la, algumas substâncias simples, nós precisamos representá-la, perdoe-me, na forma diatômica, tá? Sobretudo, geralmente, os elementos gasosos. Então, mesmo que você tenha o sódio na forma de vapor, ele é diatômico, é Na2, mas enfim. Sódio sólido, você vai representar ele assim. Ah, professor, mas é um retículo cristalino, tem vários átomos de sódio. Pois é, mas você vai representar sempre a fórmula mínima, tá? No caso dos retículos cristalinos de substâncias metálicas ou iônicas, a gente só representa a fórmula mínima. Então, NaS, você pode ter o AU também, né? O ouro sólido, todos eles são substâncias simples que apresentam NOx igual a zero. A maioria dos elementos na forma gasosa, né? No caso aí eu estou falando das substâncias que são covalentes, vão estar na forma diatômica. Então eu tenho H2, você vai representar na forma diatômica, N2, O2, F2 e por aí vai, tá? Então, toda vez que você vê uma substância simples, e recapitulando, substância simples é aquela formada por um único tipo de elemento químico, todos eles apresentam NOx igual a zero, tá? Isso é importante. Segunda regra, não menos importante. Toda substância composta apresenta o seu somatório de NOx igual a zero. Então repare, ou eu poderia ter anunciado que o somatório do número de oxidação de uma substância composta é igual a zero. Está na mesma, está isso. O que eu estou dizendo? Eu tenho a seguinte situação, né? Deu branco aqui, pessoal, me perdoem. Lembrei do que eu quero falar. Toda a somatório do número de oxidação, todo somatório do número de oxidação, ele vai ser igual a zero. Então vamos colocar aqui algumas substâncias para você ver. Olha, NaCl. NaCl, eu sei que cada sódio está ligado a 6 cloros, cada cloro está ligado a 6 sódios, porém isso é iônico, então apresenta a fórmula mínima. Eu vou simplificar o 6 com 6. E aí eu tenho, o sódio é mais 1. Por que o sódio é mais 1? Você já vai aprender a regra agora. Porque os elementos dos metais alcalinos apresentam NOx fixo mais 1. O que isso quer dizer? NOx é uma tendência em ganhar ou perder elétrons. Vamos escrever isso? NOx é uma tendência em ganhar ou perder elétrons. Então, NOx é uma tendência em ganhar ou perder elétrons. Então, o cloro vai ser menos 1, porque ele tem uma tendência a ganhar elétrons. Depois eu vou escrever as regras de cada um deles. Porém, se você somar mais 1 com menos 1, NOx deu 0. Ah, o somatório, isso implica que o somatório do número de oxidação é igual a 0. Vamos pensar numa outra substância, tá? Vou usar aqui agora ácido sulfúrico.
H2SO4. Nós vamos escrever uma regra que o hidrogênio, quando menos eletronegativo, à esquerda da fórmula, vai apresentar NOx mais 1. O oxigênio, quando mais eletronegativo, e à direita da fórmula, vai apresentar NOx menos 2. Então, com base nesse somatório da zero, vai surgir aqui um caboclo que a gente vai chamar de X, porque o enxofre tem uma série de regras. Ele é um calcogênio, um elemento cujo número atômico é 16, o número de massa é 32, e ele tem duas opções. A caso em que ele perde os 6 elétrons, ele pode ganhar 2. Então vocês vão estudar aí também uma variação de NOx mínimo e máximo, depois eu vou mostrar. Então, bom, eu posso fazer uma equaçãozinha. Esse índice aqui quer dizer 2 que multiplica mais 1, porque eu tenho exatamente o NOx do hidrogênio mais 1. Quantos enxofres eu tenho? Quando não aparece, é só 1. Então, mais X, mais 4 oxigênios, que multiplica a carga de cada oxigênio, que é menos 2. Tudo isso, nessa substância composta, tem que ser igual a quanto? 0. Então, fazendo um pouquinho de conta aqui, calculando essa equação de primeiro grau, você vai achar NOx igual a mais 6. O enxofre vale mais 6. E com isso, é uma técnica interessante, onde eu posso calcular, né, o número de oxidação de uma substância composta. Vamos usar mais um exemplo, tá? Onde eu tenho aqui o ácido perclórico, tá? Eu tenho um cuidado muito grande com os meus alunos quando a gente diz o seguinte: o cloro é um elemento da família 17, do terceiro período, significa que ele tem número de prótons igual a 17, a massa atômica igual a 35,5. E aí eu posso te dizer o seguinte: esse cara tem 7 elétrons em sua camada de valência e todos os elementos querem ter 8, segundo a teoria do octeto. O que é mais fácil para o cloro? Ganhar 1, já que ele tem 7, né? 7 mais 1, 8. Ou perder o 7. E aí geralmente a gente fala em coro, né? Ganhar 1. Eu sempre falo isso para os alunos, cuidado. Depende com quem ele está ligando. Se ele estiver ligando com um elemento que tem uma afinidade eletrônica maior, que seja, portanto, mais eletronegativo, ele pode perder o 7, como é o caso ali do ácido perclórico. Então, como você está na dúvida, você usa os elementos que a gente conhece. Por exemplo, o hidrogênio, vocês já vão estudar isso, tá? Só tem um elétron, então ele só tem 3 opções: ou ele é 0 quando ele está sozinho, ou ele é mais 1 quando ele está à esquerda da fórmula, ou ele é menos 1 quando ele está o extremo direito da fórmula, quando ele é o mais eletronegativo, e não ligado ao oxigênio. Vocês vão ver. Então aqui mais 1, aqui é X, aqui é menos 2. Então eu vou ficar aqui, ó, número 1, 1 vezes mais 1, mais 1, mais 1 não, 1 vezes X dá X, já vou por X, mais 4, que multiplica menos 2, tudo isso é igual a 0. Fazendo essa conta, você vai achar mais 7. Então no caso do ácido perclórico, o cloro adquire número de oxidação mais 7, é o NOx máximo dele. O que significa? Que ele perdeu 7 elétrons, ele está ligado a oxigênios que são mais eletronegativos. Tudo bem? Então isso é de extrema importância. Vamos para a terceira regra da determinação do NOx. Tá? E aí eu já falei de alguns elementos. Vamos falar. Terceira regra. Os metais alcalinos família 1 apresentam NOx fixo mais 1, ok? E os metais alcalinos terrosos e aqui família 2 apresentam NOx
fixo mais 2. Então repare, eu estou dizendo que os metais alcalinos, ou seja, os metais da família 1, antiga família 1A, eu nem gosto de falar antiga porque já existe uma recomendação mais velha que eu vou parar de usar esses termos, eu não sei porque a gente ainda usa, mas os elementos da família 1, eles são... Quais são os elementos da família 1? Dos metais alcalinos? Lítio, sódio, e aí segue, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos eles apresentam NOx fixo, mais 1. Claro que quando estão na forma iônica, você não é bobo, porque se tiver enquanto substância simples, só tem ele, é 0. Você já sabe disso, eu já defini isso na regra anterior. Mas, quando ele está constituindo uma substância composta, então ele vai ter, obviamente, essa tendência a perder um elétron, ter o seu elétron na camada de valência. Tá? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, que são os elementos que constituem a família 1. Já na família 2, que aí nós temos berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário e rádio, eles têm tendência a perder os 2 elétrons que eles possuem na sua camada de valência. Então eles vão apresentar também, quando não em substância simples, NOx fixo mais 2. Então, constituir em uma substância composta, você já fica esperto com os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quarto, não menos importante, tá? Vou mudar um pouco a cor aqui. Quarto, nós temos que o hidrogênio sem família, né? Na maioria das vezes apresenta NOx mais 1, vírgula, quando a esquerda da fórmula em hidretos e ele está à direita da fórmula e ligado a metais, ele apresentará NOx igual a menos 1. Então, repare, nós temos a seguinte situação. Eu tenho o hidrogênio, que na maioria das vezes apresenta NOx mais 1, quando à esquerda da fórmula, em hidretos à direita da fórmula e quando ligado a metais ele apresenta NOx menos 1. Então repare, eu tenho situações onde, gente, hidrogênio como substância simples nós já estudamos. Isso aqui é quanto? 0 NOx dele. Agora, quando ele está à direita da fórmula, tipo, à esquerda, desculpa, ácido clorídrico, mais 1, menos 1, qualquer outro ácido, ácido anítrico, HNO3, mais 1, e uma série de outros compostos. A maioria dos compostos, ele vai ser mais 1. Cuidado quando ele aparece à direita, num caso igual esse aqui, ó, NaOH. Mas cuidado, embora ele esteja escrito à direita, o certo é ele escrever NaHO, em ordem crescente de eletronegatividade, conforme o PAC recomenda. O problema é que esse grupo HO representa o hidroxilo, uma classe de substâncias, e a gente gosta de colocá-los juntos para que facilite o entendimento. Então, neste caso, embora ele esteja escrito à direita da fórmula, ele não é o mais eletronegativo, o oxigênio é mais eletronegativo. Então aqui eu teria mais 1 do sódio, que é um metal alcalino,
mais um do hidrogênio, porque está ligado ao oxigênio, que é muito eletronegativo, e o somatório aqui deu 0. Tudo bem? Cuidado com o hidrogênio nessa situação. Agora, se você tiver uma situação igual a essa, ó, NaH, Mg, H2, agora ele está à direita ligado a metal? Sim, são hidretos metálicos. Neste caso, esse hidrogênio é menos 1, esse sódio é mais 1. Esse magnésio é mais 2, esse hidrogênio é menos 1, porque são hidretos metálicos. O hidrogênio é o elemento mais eletronegativo nessa função. Então, definimos a regra número 4, que fala dos hidrogênios. Nós já estamos caminhando, tá, para o final da aula. Me permitam apenas escrever as regras finais. Faltam poucas regras e a gente já conclui esse primeiro momento dessa introdução ao seu estudo da eletroquímica. Lembrando que está no volume 4, desculpa, no volume 2 do seu livro, tá, o módulo 11. Então, agora, quinta regra, o oxigênio na maioria, tá? Esmagadora maioria dos compostos possui NOx igual, mais não, a menos 2. Tá? Então, o oxigênio na maioria dos compostos possui NOx igual a menos 2. Nos peróxidos apresenta NOx igual, né? Faltou um igual a menos 1. Já vou mostrar por quê, tá? Que nos peróxidos é menos 1. Nos superóxidos, ele apresenta NOx igual a menos meio, tá? Então aqui, ó, de novo, no oxigênio a maioria dos compostos possui NOx menos 2, nos peróxidos NOx menos 1, nos superóxidos menos meio. Em substâncias simples eu não vou colocar, porque vocês já sabem que O2, ou O3, o ozônio, lembra da alotropia do oxigênio, o alótropo? Então O2 e O3 são alótropos, ambos são formas distintas de substâncias simples e ambos apresentam NOx igual a 0, que são substâncias simples. Eu não vou escrever ela aqui de novo, tá? Você já sabe, já pus regra número 1. Então o oxigênio tem NOx menos 2 na maioria dos compostos, nos peróxidos menos 1, nos superóxidos menos meio, e quando ligado ao flúor, que é mais eletronegativo, não esquece disso, é por isso que ele vai ficar positivo, tá? O flúor apresenta uma energia potencial maior que o oxigênio para acomodar essas cargas negativas. Então, o NOx vai ser mais 1 na substância O2F2 e NOx igual a mais 2 na substância OF2, que vocês vão estudar, são uns tipos específicos de sais, tá? Vamos aqui para a sexta regra. Vamos falar dos halogênios agora. Então, tá aí. Sexta regra. Sexta regra eu vou escrever em preto. Os halogênios. Quais são os halogênios? Elementos da família 17, tá? Flúor, cloro, bromo e iodo. Lembrando que tem aqui nessa família ainda tem o astato, que tem outro comportamento, e o
mório, tá? Então assim, tenecino, livermório, tenecino e organessônio, agora eu confundi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não errar, tá? Deixa eu abrir uma tabela rápida aqui que, como não são elementos que a gente quase não trabalha, pode ser que eu esteja errado. Não, eu estou errado, não é o livermório, é o tenecino. O livermório é da família dos calcogênios, é um âmax. Então o tenecino é um elemento radioativo, o astato também, o tenecino é artificial, enfim. Então eu vou falar dos halogênios que a gente encontra na natureza, tá? Então os halogênios, quando, né? Em compostos binários e à direita da fórmula apresentam NOx igual a menos 1. Então, nós estamos falando, tá, que os elementos da família 17, ou dos halogênios, eles têm NOx igual a menos 1 quando eles estão em elementos, em compostos binários, ou seja, formados por apenas dois elementos químicos, e, consequentemente, eles são os mais eletronegativos, estão à direita da nossa fórmula, tá? Eles vão apresentar isso como o NOx menos 1. Faltou uma regra, que é a regra, a sétima regra aqui. Eu tinha esquecido de colocar, na verdade ela era antes. Gente, essa ordem de regras aqui, não se preocupe, você vai achar livros, textos com regras diferentes, com ordens diferentes, as regras são as mesmas, não pode mudar. Que o NOx de um íon monoatômico é a carga do próprio íon. E NOx de íons poliatômicos tem como somatório a carga do íon. Então, deixa eu escrever isso para representar. Vou apagar aqui a quinta regra e a gente já encerra. Eu acredito que eu escrevi todas as regras, aí eu vou dar uma pausa para refletir sobre as que a gente já escreveu. E aí, mas geralmente costumam ser 7 mesmo. O NOx de um íon monatômico, então se eu tiver numa equação química Na1+, e de repente eu digitar aqui aquoso, líquido, gasoso, não interessa, o que eu sei? Olha, esse aqui é um íon monoatômico formado por único átomo, então a carga dele, o NOx dele, é a carga dele mesmo. E se eu tiver uma situação que eu estou trabalhando, por exemplo, mais CO3, 2-, tá? Então agora eu tenho um ânion, ali naquele caso, poliatômico. Tem mais de um átomo, que tem mais de um elemento químico. E aí o somatório deles, o somatório desse NOx, é a carga do íon. O que isso quer dizer? Esse oxigênio eu já sei quanto vale. -2, porque ele é o mais eletronegativo. Esse carbono eu não sei, porque o carbono pode ir de -4 a +4, de NOx mínimo a NOx máximo. Geralmente esses NOx mínimo e máximo vão variar em muito caso, vocês vão ver. Então eu posso fazer isso aqui, ó, x mais 3 que multiplica -2, 3 é o número de oxigênios, -2 é o NOx dele, é igual à carga do ânion, no caso aqui, -2. E aí você vai ver que esse x aqui é igual a mais 4, não é isso? Ó, 3 vezes -2 dá -6, passa para lá mais 6, -2, mais 4. Então o carbono está no NOx máximo dele. Opa, mais C não, mais 4. Certo? Então, é isso.
Um beijo para você, até a nossa próxima aula na semana que vem, fiquem com Deus.